Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Porto Alegre tem mais de 218 mil empreendedores. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Para sabermos mais detalhes sobre estes dados, eu converso a partir de agora com o diretor de Microcrédito e Empreendedorismo da pasta, Felipe Garcia. Diretor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, tudo bem? Tudo bem, Clayton, prazer é meu. Tá certo. Diretor, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria perguntar se esse número, mais de 218 mil empreendedores, chegou a surpreender os técnicos aí da Secretaria, se já havia algum outro tipo de levantamento nesse sentido, e se esse número chegou a surpreender o número que a Secretaria trabalhava, e se esse número ficou acima da expectativa. Bom, primeiro, nós já estávamos acompanhando a presença, a penetração do empreendedorismo no mercado de trabalho de Porto Alegre, certo? Mas surpreende porque aumentou um pouco em relação ao final do ano passado. Nós tínhamos aí umas estimativas um pouco menores, mas em decorrência dos efeitos, alguns aí com um determinado em relação à pandemia e economia, razoavelmente está dentro do esperado, né? O encerramento de muitos postos de trabalho que foram que nós sabemos que ocorreram principalmente ano passado, fizeram com que muitas pessoas fossem aí tentar o seu ganha-pão, a sua sobrevivência com base no empreendedorismo que a gente conhece aí como empreendedorismo de necessidade. Tá? Essa quantificação do empreendedorismo em Porto Alegre é extremamente importante, para que ações futuras de políticas econômicas, de políticas sociais possam ser bem desenvolvidas e bem calibradas. Tá? É importante dizer que esse número, desses 208 mil, eles representam aí de 24% da força de trabalho de Porto Alegre, das pessoas que participam do mercado de trabalho, tanto aquelas que estão ocupadas quanto aquelas que buscam uma ocupação. Tá? Então é realmente um número expressivo, mas está dentro do padrão do Rio Grande do Sul, está dentro da realidade, do contexto da economia brasileira, que historicamente ela é caracterizada por um mercado informal grande e por empreendedorismo. Então, dentro desse contexto também a gente entende que são números bem factíveis. Né? E é importante dizer que trata-se de uma estimativa. Nós fizemos essa conta a partir dos dados da PNAD, que é a principal pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fotografia do mercado de trabalho, para fotografia de aspectos demográficos e educacionais, sociais da sociedade brasileira, e ela nos permite aí que nós tenhamos, a partir de uma amostra, uma expectativa, uma estimativa do todo. Então aqui se trata de uma estimativa do universo dos empreendedores da cidade de Porto Alegre, a partir dessa pesquisa importante que é a PNAD. Mas também nós fizemos cruzamentos interessantes, nós também tivemos acesso aí a dados muito importantes da junta comercial, que aí se refere ao universo, tá, das MEIs e das microempresas registradas formais na nossa cidade, e também aí temos números bem interessantes. Certo. Diretor, o que esse retrato, o que esses dados revelam para a Secretaria, para o município, em termos da fotografia econômica da cidade, Revelam que, primeiro, aquilo que eu já havia mencionado, que esse aumento que nós estamos observando aí do empreendedorismo, possivelmente é uma consequência dos efeitos da crise, tá? O mercado de trabalho formal, ele está respondendo até razoavelmente no Brasil. Foram gerados mais de um milhão de empregos formais neste primeiro até o momento no país, mas ainda assim está aquém da real necessidade de oportunidade para as pessoas. Portanto, o empreendedorismo ele surge aí como uma alternativa bem importante. E para nós aqui, nós entendemos que é fundamental que o Estado esteja posicionado do lado correto para auxiliar, para ajudar, permitir que esses negócios venham a prosperar. Há toda uma agenda aí de fomento à qualidade do ambiente de negócios em Porto Alegre, e isso é fundamental
para que essas pessoas, para que esses pequenos negócios, eles possam aí, né, ter todas as condições para prosperarem, né? E é lógico também que esses dados eles nos ajudam a entender a real necessidade, por exemplo, de crédito para este público, né? O município de Porto Alegre traçando aí ações que envolvam acesso a crédito, né? Condições de acesso a crédito para todo este mercado, ou uma parcela importante desse mercado aí ao longo dos próximos anos. Nós também temos diagnósticos a partir de dados da PNAD, não estão na nota técnica que nós desenvolvemos no último mês, mas nós sabemos, por exemplo, que ano passado, 1/3 dos domicílios cujo chefe era empreendedor, o chefe do domicílio a sua atividade era ligada ao empreendedorismo, era uma conta própria, né? 1/3 teve crédito negado quando foi ao mercado formal de crédito solicitar. E deste 1/3, 2/3 compostos aí por pessoas de família de uma renda menor, até 2 salários mínimos per capita. Portanto, nós temos o diagnóstico de um padrão, de um perfil, e isso é muito importante para o desenho, né, de boas políticas públicas que auxiliem esses empreendedores. Certo. Diretor, quando o senhor fala no perfil, né, eu gostaria de perguntar sobre os setores que essa gama de empreendedorismo abarca na cidade. Seriam pequenos empreendedores na sua maioria, né, diretor? É questão de vestuário, acessórios, atividades de publicidade, manicure, cabeleireiros, né? Seriam pequenos empreendedores, a maioria deles, né? Isso, desses 218 mil, né, empreendedores no total na cidade, quase 180 mil eles são conta própria, segundo as nossas estimativas. Tanto aqueles que são formalizados quanto aqueles que são informalizados. A PNAD ela tem essa vantagem, ela possibilita que a gente possa olhar também e aprender sobre o mercado informal. Tá? Então nós estamos falando de 180 mil pessoas aí no primeiro trimestre de 2020 em Porto Alegre, né, uma estimativa que responde, né, que indicou atuar no mercado de trabalho como conta própria. Tá? E conta própria, obviamente, nós estamos falando aqui de MEI, né, daquelas pessoas que tocam a sua vida através de pequenos negócios. E aí, de fato, né, cabeleireiro, serviços de beleza, comércio varejista, né, são setores e atividades nas quais centram-se aí uma parcela importante desse público. Certo. Pela pesquisa realizada pela Secretaria, a maioria dos empreendedores se concentram no Sarandi, seguido pelo Centro Histórico e também Rubem Berta. Algum diagnóstico para que essas regiões tenham a maioria dos empreendedores na cidade, diretor? Bom, vamos lá, né? Esse georreferenciamento, digamos assim, né? Esse mapa com a distribuição do empreendedorismo, e aqui eu preciso dizer, frisar, que é um empreendedorismo formal, né? Essas informações, elas foram possíveis de serem obtidas junto à junta comercial, essa identificação da distribuição regional do empreendedorismo na cidade, e a gente tem alguns diagnósticos interessantes quanto a isso, né? Vale lembrar também Lomba do Pinheiro, também é um bairro bem... Os top 5, né? Os 5 bairros com mais empreendedores em Porto Alegre são Sarandi, Lomba do Pinheiro, a Restinga, Sarandi, Lomba do Pinheiro, a Restinga. Bom, outro agora eu acabei esquecendo, você mencionou. Mas enfim, né, são os bairros que contam aí com esse traço, né, de um empreendedorismo bem presente. Isso reflete, né, dá um indício da capacidade, da pujança dessas localidades para um desenvolvimento próprio, muito, né, voltado às suas próprias necessidades. São verdadeiras economias locais, inclusive são bairros populosos, né, estão entre os mais populados da cidade, e certamente aí ações direcionadas, customizadas para essas localidades devem ser colocadas, enfim, devem ser implementadas aí ao longo do caminho. Isso, para complementar, Centro Histórico e Rubem Berta, né? Estão entre esses 5 bairros com mais empreendedores na cidade. Diretor, diante desse quadro apresentado e destes números que foram colocados, levantados pela Secretaria, o que a Secretaria prepara e o governo de forma geral em termos de políticas públicas para estes setores? Em especial, né, a gente vê que são pequenos empreendedores e também do ponto de vista de trazer os informais para a formalidade, né, dentro deste comércio, desses estabelecimentos.
Perfeito. Assim, o que eu posso dizer com muita clareza é que a Prefeitura, nós estamos desenvolvendo um programa de microcrédito para a cidade de Porto Alegre, né? Tem um projeto de lei já na Câmara dos Vereadores para ser apreciado pelo Parlamento, tá? Este programa, ele prevê aí ações da Prefeitura que envolvem a estruturação de fundos de garantia, fundos de aval, uma subvenção, um subsídio de juros focalizado, né, direcionado principalmente aos empreendedores, digamos assim, de famílias em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, o cadastro único vai desempenhar um papel importante. O cadastro único será a ferramenta de focalização, tá? Mas tem uma agenda maior ainda dentro de microcrédito que envolve, né, o desenvolvimento do mercado de microcrédito no município de Porto Alegre, tá? Porque microcrédito, ele é caracterizado por um ticket, um valor, né, menor do que os valores usuais da demanda das empresas maiores por crédito, tá? O que encarece muito a operação. E a natureza do público, né, digamos assim, o perfil do público que demanda esse tipo de crédito é um público sem muito histórico de relacionamento bancário com as instituições tradicionais e também sem ativos, né, para o uso como colateral. Essas coisas, elas reduzem os juros, elas tendem a baixar a taxa de juros. O público do microcrédito não conta, muitas vezes, com esse histórico ou com ativos para serem usados como garantia. Portanto, a Prefeitura, num cenário mais macro, né, está desenvolvendo ações que permitam que mais instituições, que atraiam mais instituições que têm apetite por esse público, né, exclusivamente por esse público. Há, sim, um conjunto de instituições, são cooperativas de crédito, são OCIPs, alguns bancos tradicionais também, que olham para esse mercado com uma atenção um pouco maior, né? Nós estamos tentando aí desenvolver condições para que essas instituições atuem em Porto Alegre e atuem de forma satisfatória a possibilitar, a ofertar e a atender as reais demandas por esse tipo de... Tá certo. Diretor, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista, queria perguntar ao senhor se já é possível verificar dentro deste universo que foi levantado pela Secretaria, se já há algum tipo de impacto pela lei da liberdade econômica, né, com licenças mais ágeis, né, dependendo da complexidade do estabelecimento. Sim, esse processo de avaliação dos atos da administração pública é um processo que está sendo construído. Tá? Neste momento nós temos, vamos colocar assim, evidências anedotais, né, feedbacks positivos de que os processos estão mais fáceis, mais céleres, né, mas com certeza aí teremos também avaliações quantitativas com rigor para entendermos exatamente, né, o que a lei da liberdade econômica proporcionou, onde ela está funcionando e, porventura, aonde ainda não esteja alcançando o máximo dos resultados, a gente possa trabalhar e caminho e adequar para que o Estado seja realmente parceiro do empreendedorismo, né, e não seja uma barreira a mais, né, algo que os empreendedores olhem e fiquem desencorajados. Inclusive, a gente entende isto como uma medida extremamente relevante, né, a lei da liberdade econômica ela é extremamente relevante para a formalização dessa massa de pessoas que atuam aí no mercado via a informalidade com os seus negócios. Perfeito. Eu conversei com o diretor de Microcrédito e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Garcia. Diretor, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, agradeço. Estamos sempre à disposição para conversar. Tá certo. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima edição. Até lá.